Vamos pensar um pouco no Egito Antigo. Um império no seu auge, uma potência mundial da época, que de repente se vê diante de uma ameaça. Mas não era um exército, não era uma invasão, era uma crise silenciosa, capaz de destruir tudo. E tudo começou com um simples sonho. Vamos entender como isso aconteceu. E a grande pergunta que fica é essa: como é que uma visão noturna, um sonho, não só previu uma catástrofe nacional, mas também tirou um homem do fundo de uma masmorra e o colocou como segundo no comando de todo o império? É uma história e tanto, vamos mergulhar nela. Tudo começa lá no palácio, com um líder que não conseguia dormir direito. O faraó, o homem mais poderoso do mundo conhecido, estava simplesmente assombrado por um mistério que ninguém, nem os seus melhores especialistas, conseguia resolver. Olha só, por 2 anos a vida no Egito seguiu seu rumo, tudo normal. Até que numa única noite o faraó tem uma sequência de visões tão estranhas, tão vívidas, que ele acorda completamente abalado. Não era um pesadelo qualquer, sabe? Era algo mais. Um presságio que ninguém entendia. E os sonhos eram quase espelhados, é isso que é impressionante. Nos dois a gente vê um símbolo de fartura, vacas gordas, espigas cheias, saudáveis, sendo literalmente consumido por um símbolo de miséria. E o detalhe mais bizarro: as vacas magras continuavam magras mesmo depois de comer as gordas. Era um enigma total, um consumo que não satisfazia. Imagina a confusão na cabeça do faraó. Então, o faraó faz o óbvio. Convoca a sua tropa de elite. Todos os magos, os sábios, a inteligência do reino, todo mundo reunido. E a resposta que eles dão? Nenhuma. Um silêncio total. Ninguém fazia a menor ideia do que aquilo significava. A crise ali já não era só o sonho, mas o fracasso completo da sabedoria do Egito. Bom, com todos os especialistas falhando, o palco fica livre para uma figura completamente inesperada. Alguém que foi tirado da escuridão, do esquecimento para ter sua grande chance. E é aqui que a história tem uma virada. O copeiro-chefe do faraó, que tinha ficado preso com José anos antes, tem um estalo. Ele se lembra. Peraí, tinha um jovem hebreu na prisão que interpretava sonhos. E não era só isso, as interpretações dele aconteciam tintim por tintim. A reação do faraó é na hora, sem burocracia, sem vamos ver isso amanhã, a ordem é para já. José, tirado às pressas da masmorra, dá um trato no visual dele e o levam para uma audiência com o faraó. Em questão de horas, ele passa de prisioneiro esquecido a consultor real. Agora, a gente chega no momento decisivo. Porque José não aparece só para interpretar um sonho. Ele chega com um diagnóstico completo da situação e, mais importante, com um plano de ação para salvar a nação inteira. José decifra o enigma de forma cristalina. Ele diz: olha, não são 2 sonhos, é uma mensagem só, de Deus, repetida para ninguém ter dúvida. As imagens boas, as vacas gordas e as espigas cheias, 7 anos de uma fartura nunca antes vista. E as imagens ruins, 7 anos de uma fome terrível logo em seguida. E aí vem o ponto crucial do aviso dele. A crise que estava vindo seria tão, mas tão devastadora, que a memória dos anos bons seria simplesmente apagada. Não era um ciclo econômico normal, não. Era um evento catastrófico que ia exigir uma resposta na mesma medida. É aqui que José se mostra um verdadeiro estadista. Ele vai além do diagnóstico e apresenta uma política pública completa. Primeiro, nomear um gestor de crise. Segundo, criar uma rede de administradores pelo país. E terceiro, a medida mais ousada, um imposto de 20% sobre toda a produção nos anos bons, guardado em forma de grãos. Ele estava basicamente inventando a reserva estratégica nacional. A proposta de José é tão genial, tão completa, que o resultado é imediato e chocante. Vamos ver essa ascensão meteórica que aconteceu logo em seguida. O faraó não só escuta, ele entende de onde vem aquela sabedoria. Ele olha para José e não vê mais um ex-prisioneiro, ele vê a pessoa mais qualificada do reino para liderar o plano. A lógica do faraó é simples e direta. Quem melhor para executar o plano do que a pessoa que o criou? E a promoção não ficou só nas palavras, não. Ela veio com todos os símbolos do poder. O anel do faraó era como ter a assinatura dele, o poder de agir em nome do rei. As roupas de linho, o colar de ouro, tudo isso mostrava um novo status. José recebeu autoridade executiva total. Apenas no trono o faraó seria maior que ele. E o mais incrível, tudo isso acontece quando José tem apenas 30 anos de idade. Uma responsabilidade gigantesca de gerenciar a maior economia do mundo e salvá-la de um colapso nas mãos de um jovem de 30 anos. Mas claro, ter um bom plano não é tudo. É preciso executar. Vamos ver como essa execução transformou não só o Egito,
mas o mundo conhecido daquela época. A primeira fase do plano foi um sucesso absurdo. Durante os 7 anos de fartura, a operação de coleta e armazenamento funcionou como um relógio. Eles juntaram tanto, mas tanto grão, que em certo ponto desistiram de contar. Era como a areia do mar. A reserva estratégica era simplesmente imensurável. A estratégia tinha uma simplicidade genial, né? Nos anos de fartura, a ação era guardar, e o resultado foi segurança. Nos anos de fome, a ação foi distribuir, e o resultado foi sobrevivência. E não só para o Egito, mas para toda a região ao redor. O impacto, no fim das contas, foi global. A fome atingiu todo mundo. Mas, por causa do plano de José, o Egito era o único país que tinha uma resposta. De uma hora para outra, o Egito se tornou o centro de estabilidade do mundo, a única esperança no meio de uma crise generalizada. E no fim, essa história antiga se mostra um estudo de caso impressionante e super atual. O que ela nos ensina sobre ter visão de futuro, sobre a importância do preparo e sobre o tipo de liderança que não só aponta o problema, mas também constrói a solução, é algo para a gente pensar, com certeza.